Nós estamos no canal Deite Cefé, Escola Bíblica à Distância, e eu quero já agradecer aqueles que participam do canal semanalmente, através das publicações, através de nosso conteúdo também publicado no podcast e também no site do canal. Em abril agora, o canal faz 3 anos. É isso mesmo, passou rápido, né? Faz 3 anos o canal que a gente está aí online, em várias plataformas, não é? E no mês de maio vem uma novidade aí, nós vamos lançar a campanha do mês da família e a partir de abril já vai estar liberado todo o material no site. Você vai tanto vídeo como áudio e como material que é com o conteúdo das pregações dos nossos convidados, tá bom? Então você vai poder acessar e todo esse material é gratuito. Nós estamos hoje aqui com o pastor Robson Ferreira, que é cooperador, um colaborador do canal. Ele é casado, autor de vários livros sobre família e é formado em psicanálise clínica e atualmente pastor da primeira Igreja Batista Novo Alvorecer em São Leopoldo, Belford Roxo, Rio de Janeiro, né? Grande, né? Recentemente lançou o livro Uma Família Inseparável. Eu estou aqui com a minha cópia aqui, comprada na Amazon, depois nós vamos falar isso. Ó, Uma Família Inseparável, tá certo? Tá bom? Nós vamos falar sobre esse livro. E, pois bem, pastor Robson, obrigado por estar aqui. Já vamos começando. Obrigado por estar aqui. E eu vou passar a palavra para o irmão se apresentar melhor. Boa noite, pastor Carlos Guerra. Boa noite, você que nos assiste pelo canal. Pude ver aí, né, a minha filha já se entregando, né? Oi, pai, a Luna, o Gilias, que é o genro, a Lília, tem um pessoal da nossa igreja que chegou junto também, alguns amigos muito queridos, né? Como o pastor Guerra disse, eu sou pastor da Igreja Batista Novo Alvorecer, em São Leopoldo, sou autor de algumas obras, sou formado em teologia, radiologia, fotografia, psicanálise e atualmente estou terminando licenciatura em História. Tenho pelo menos umas 8 obras já publicadas, né? Mulheres Fascinantes, Ele Tomou o Cálice em Seu Lugar, O Código da Salvação, que é uma trilogia, Você Não é Líder por Acaso, Transformação pela Adoração, e agora, com a ajuda da nossa querida pastora Johnny, a minha esposa, nós lançamos no final do ano passado Uma Família Inseparável. Foi um trabalho aí de alguns anos e eu pude contar com a ajuda da nossa querida pastora Johnny, minha esposa, que estamos juntos aí, se Deus permitir, 25 anos de casamento, agora em dezembro, né? E fruto disso é a nossa caminhada ao longo desses 25 anos, claro que nos ajudou bastante, não somente a vida ministerial, como a nossa vida profissional, nós também tivemos aí muita ajuda. A nossa própria filha sempre colaborou muito para que o nosso casamento pudesse ser algo muito legal. Mas isso a gente vai falando um pouquinho mais à frente, senão a gente vai dar spoiler aqui, aí fica complicado, né, pastor Guerra? Bem, entrou também aqui a irmã Marina, esposa do pastor Pedro Jorge, né? Tá o pastor Pedro Jorge aqui, da Igreja Batista de Aveiro. Seja bem-vindo, meu amado e querido Amém. Colega. Pois bem, vamos lá então, pastor Robson Ferreira. Vamos começar então a falar um pouco aí desse livro, dessa obra que você produziu. Mas antes eu quero orar um pouco com todos aqueles que já estão conosco aqui e agradecer a Deus por esse momento, amém? Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, pelo dia que o Senhor nos concedeu. O Pai, nos abençoa. Eu creio que ainda aqueles que estão chegando no Brasil, às 19 horas ainda chegando do trabalho, aqui também em Portugal, alguns que já estão em casa, Senhor, que o Senhor possa abençoar esta live
que essa entrevista possa ser uma grande bênção, possa edificar as nossas vidas, ó Pai. Senhor, abençoa o teu servo, o seu ministério. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, segundo as tuas muitíssimas misericórdias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos lá, não é? Pastor Robson, na introdução do seu livro, você fala sobre a sua experiência familiar, né? Você fala sobre a sua infância, fala sobre o evento do divórcio que houve entre os seus pais, você fala do trabalho na adolescência e as dificuldades de ajustar-se a essa nova estrutura familiar, não é? E aí eu queria ouvir de você, né? Diga pra gente, isso inspirou você a escrever esse livro? Pastor Guerra, essa experiência que eu tive desde garoto, sou filho de pais separados, como você, de uma forma muito clara, deixou isso bem explícito. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E, vindo de uma família disfuncional, eu tive muita dificuldade de vencer algumas etapas, pela ausência paterna, até para te dar aquela correção, aqueles tapas que de vez em quando era necessário a gente receber, os puxões de orelha, e isso realmente começou a me inspirar. Na jornada dessa minha passagem da infância para a adolescência, que eu comecei a amadurecer um pouco e vivenciar essa vida de uma família separada, eu fiz uma promessa para mim, não sei se você deve ter observado isso no nosso livro ainda, eu fiz uma promessa que eu seria o marido que minha mãe não teve e o pai que eu não tive. E tenho lutado com todas as forças para cumprir essa promessa. De vez em quando a gente pensa que não está conseguindo, mas eu me mantenho preso a isso. Ele me inspirou a escrever, sim, justamente para compartilhar com as pessoas a dificuldade que uma família disfuncional ela pode trazer, não somente para o casal em si, que vai viver aí separado, mas também como pode impactar na vida dos filhos. Um fracasso familiar, ele não só se resume na separação dos pais. Ele, se não for muito bem trabalhado na cabeça dos próprios filhos, vão causar nos nossos filhos uma situação que pode dar a eles a insegurança de levar o seu casamento, criar uma família logo após. O medo de repetir aquele relacionamento que os pais tiveram. Né? Eles não pensam assim, eu vou ser diferente. Então, realmente, a minha vida familiar, a separação dos meus pais, comecei a trabalhar cedo, morar sozinho, morei sozinho por quase 3 anos. Quando minha mãe se separou do meu pai, ela foi morar no Espírito Santo e eu morei praticamente sozinho. Eu tinha que trabalhar, estudar, me sustentar, cozinhar, isso ainda na adolescência. Né? Então, isso trouxe, sim, para mim uma inspiração e a gente procura compartilhar isso com as pessoas para que, se vivenciarem isso, eles possam compreender que há esperança, há como você mudar a história da família, a começar pela sua própria família. A gente sabe que há estudos que uma família disfuncional, né, porque o lar deve ser um ambiente de acolhimento, também de educação e também de preparo desse indivíduo que vai ser inserido à sociedade. E se ele habita, e se ele se relaciona numa família disfuncional, a tendência dele repetir isso é muito grande, porque assim, ele não tem referenciais. Né? Mas aí eu vou para o segundo ponto, né? Com os traumas e tramas, né? Que se desenvolvem na vida, né? Você acredita, então, que realmente uma família desestruturada, ou seja, disfuncional, como você colocou aí, produz muitas cicatrizes, não é? Emocionais nos seus integrantes e que acabam replicando esses problemas familiares, como nós falamos agora, nas suas relações de escola, trabalho e até ao casamento. Então, você acredita nisso? Realmente isso é um fato? Sim, durante muito tempo eu fui alvo dessa pesquisa. Porque uma família ela é desestruturada, quando há essa ruptura
né, daquela proteção que os filhos tinham, que era a convivência debaixo dos seus pais, essa ruptura ela causa um estrago emocional sem precedente na vida emocional de todos, principalmente dos filhos, se houverem. Por quê? A partir daquele momento, se esse rompimento conjugal for muito prematuro, vai trazer para essa criança problemas emocionais muito grandes, que se ela não tiver ajuda até mesmo de profissionais da área de psicologia, da psicanálise, ela pode chegar na sua vida adulta se sentindo rejeitada, causa do motivo da separação, a culpa, ela pode se sentir culpada, mesmo que não tenha nada a ver com isso, impede que ela se lance num relacionamento por inteira, ela não consegue vivenciar de uma forma plena a sua família, porque ela vai sempre faltar aquela referência, ou talvez o medo de repetir. E eu custei muito me libertar desses traumas. Eu vivenciei isso, a minha irmã vivenciou isso, e depois de muito tempo que eu consegui me encontrar e consegui, claro, à luz da palavra de Deus, porque eu consegui entender que, independente dos meus pais, eu não sou órfão, eu sempre tenho um pai que me ama, independente das circunstâncias, e eu consegui amadurecer, claro, com a vida, a leitura da Bíblia, a experiência de vida, e o meu casamento também, ele trouxe para mim uma solidez muito grande, que eu pude nele buscar cumprir aquela promessa que fiz ainda jovem. Sim. Você também fala no livro que mesmo uma pessoa convivendo num ambiente desse, né, tóxico, né, podemos assim dizer, ele consegue ser um adulto em que ele muda essa história, né? Você fala isso no seu livro, você mesmo está falando isso aí. Eu quero até aproveitar e falar que eu venho da mesma situação, eu venho de uma família que os meus pais se separaram, eu era muito jovem, né, era criança, e também, ao me casar e ao constituir família, eu tentei e tento, né, vivenciar, não repetindo os erros que eles cometeram. Não é? Assim, não estou aqui para fazer culpá-los, né? E eu acredito que a gente acaba também errando. É fato. Não existe, não sei se eu vou falar aqui, mas não existe família perfeita. Né? Existem homens e mulheres que se colocam, né, e buscam se aperfeiçoar, né? Não mudar o outro, porque você só muda você mesmo, mas mudando e tentando não cometer os erros. Né? No seu livro, você também fala sobre os problemas que você encontrou no casamento. Inclusive no período da Covid-19, que não está tão distante aqui de nós, onde nós vimos muitos lares sofrerem devido ao isolamento. Se desintegraram. Né? Alguns otimistas diziam que seria um momento oportuno de reencontro da família, mas o que se viu foi ao contrário. Não é? Porque as famílias estavam tão distantes e quando foram confinadas em 4 paredes, assim, num mesmo ambiente, muito tempo, assim, os problemas então vieram à tona. Então, diz assim, aqui, atualmente você e a Dione estão casados há 25 anos, é isso, né? É isso mesmo, né? 25 anos, vai fazer 25. Vamos fazer 25. Então, para os nossos ouvintes, como o senhor conseguiu superá-los, né? Existe uma fórmula, né? Diz aí pra gente. Não existe uma fórmula. O interessante é que eu e Johnny vivenciamos inúmeras crises, momentos muito difíceis no casamento. Houve um período que eu mesmo considerei o divórcio durante muito tempo, e sempre Deus ministrou no meu coração isso, que ele me lembrava da promessa. Alô? Passar para o outro as nossas limitações, compartilhar aquilo que realmente nos machucava, a tristeza que um às vezes causava no outro. E a gente... Nossa, eu não sei se você... Oi?
No período da interrupção. Tá. O sinal. Tá tendo uma travada aí. Isso. No período da vida foi interessante que nós não ficamos confinados. Tanto a atividade profissional dela quanto a minha eram atividades essenciais. Então, nós não fomos afetados pelo isolamento como os outros casais. E mesmo ficando junto mais tempo do que o de costume, nós nos divertimos muito. A gente sempre procurou buscar uma forma de se divertir. Nós temos várias atividades que eu faço, eu e ela, que a gente consegue se divertir, rir, assistir um programa, fazer algum jogo, uma atividade. Então, isso, na verdade, fez com que a gente passasse pela Covid mais tranquilo, né? Não há uma fórmula, meu querido pastor Guerra, para poder falar assim, olha, sigam isso que vai dar certo. Mas eu penso que a transparência, a amizade, o diálogo, o amor e, acima de tudo, a presença de Deus, ela nos ajuda, sim, a manter a nossa família muito mais coesa, muito mais saudável e muito mais feliz. Ok. Isso é importante, porque a gente sempre fala, né, com pastores e às vezes conversando com grupos, que assim, como o irmão falou, não há uma fórmula, não é? Mas casamento, como é um relacionamento, você precisa investir nesse relacionamento. Você tem que ter um tempo a sós com a sua esposa, com o seu esposo, não é? E desenvolver esse relacionamento. Porque se você não fizer isso, não é? A tendência é realmente chegando a ponto de se falar em divórcio. Veja, é bom você que está nos ouvindo e a gente colocar, porque a gente está numa conversa muito aberta aqui, e eu acredito que essa transparência mostra de que o fato de sermos pastores, tá certo? Não significa que nós estamos isentos de vivermos esse tipo de problema na nossa família, com os nossos filhos, muito pelo contrário, né? Mas mostrar, né, que nós podemos, sim, vencer as dificuldades. Família de Deus tem que ser, assim, um ponto fundamental desse relacionamento. Está entrando aqui vários irmãos, né? Rosa, a irmã Regina, né, Vinotti, que é a professora das crianças, vários outros irmãos estão entrando. Sejam bem-vindos, você que está chegando agora, Deus possa te abençoar. Bem, ao tratar sobre a importância da família, né, já que agora vamos entrar no assunto, no seu livro, os conceitos e os princípios que estão desenvolvidos ali, ele está relacionado devido a você ser pastor. Quer dizer, eles influenciaram você no seu escrito? Diz aí pra gente. Meu querido pastor Guerra, eu, como disse na minha apresentação, eu sou formado em teologia, técnico de radiologia, fotografia, história, entre outras. Todas essas minhas profissões, eu sempre trabalhei com pessoas, sempre tive contato com pessoas, e eles sim, sempre influenciaram nos meus escritos, nos meus livros, porque eu procurava e procuro através desses livros, buscar passar para essas pessoas que cada uma delas, elas são muito importantes e elas precisam acreditar nisso. Não basta acreditar que o pastor Guerra é um cara excepcional, mas o pastor Guerra precisa acreditar que ele é um cara excepcional. Então, todas essas minhas atividades profissionais, eu sempre fui voltado para atividades de humanas. Eu raramente me envolvia com outra área, de exatas ou qualquer outra, sempre humanas. Justamente por você, na área de radiologia, eu fiquei 25 anos como técnico de tomografia, vivenciando os dias mais difíceis de muitas pessoas, compartilhando as dores de muitas pessoas. Como fotógrafo, eu já compartilhava as alegrias dessas pessoas, os momentos completamente opostos ao que nós vemos na área de saúde, né? Então, a gente pode pegar um pouquinho dessas convivências, como nós pegamos através do nosso gabinete pastoral, do consultório psicanalítico,
que são pessoas que também estão vivendo dificuldades, sejam elas inúmeras, vai de familiares até pessoais, que nos ajuda, sim, a encontrar algum norte para poder dizer para essa pessoa que o que está acontecendo com ela é normal, acontece em qualquer ser humano, e que ela não ela não precisa trazer sobre si uma culpa, mas ela entender que ela é muito especial, ela é importante para ela, para Deus, para outras pessoas, que ela precisa acreditar nisso. Ok. Você cita também no seu livro que nós estamos vivendo um tempo difícil, no século XXI. Eu vou aqui fazer uma citação, abre aspas, né? É o pastor Robson falando. Diz assim: há situações berrantes, pessoas desejando inverter os papéis e exigindo que a sociedade aceite como normal, né, constituir uma família fora dos padrões divinos. Fecha aspas. Então, vamos lá. Na sua opinião, o senhor acha que os padrões bíblicos, veja, acho que esse é um tema polêmico, né? Principalmente hoje no Brasil, né? Mas eu acredito em todo mundo, né? Os padrões bíblicos devem ser aceitos como certos e devem ser aplicados ao casamento, na família, na criação dos filhos, ainda hoje. Outra, devemos consultar a Deus como construir uma família saudável, ou existem outros nomes? Qual a sua opinião? O que você fala no livro aí? Meu querido Guerra, infelizmente nós temos visto, sim, né, uma degradação da família sem precedentes em nossos dias. Como você disse, está no mundo todo, como eu vivo no Brasil, eu observo isso no Brasil de uma forma muito, muito forte, né? Uma degradação, uma inversão de valores, tentando nos convencer que o padrão de família, fora o padrão estabelecido por Deus, não foi estabelecido pelo Robson, não foi estabelecido por nenhum outro homem, esse padrão de família, ele deve ser aceito. Vamos lá, nós temos inúmeros padrões de família que foram hoje determinados por alguns países. Beleza, nós temos a própria família de Cristo, nós somos irmãos. Só que dentro da visão da educação, eu fico preocupado porque quando há um relacionamento, uma composição de uma família fora do padrão divino, se fosse apenas as pessoas envolvidas por suas opções, ótimo, nós temos que respeitar as escolhas. Cada um, as escolhas de cada um, as opções de cada um precisam ser respeitadas. Sim, correto. Só que quando você envolve a educação de crianças, você está tirando delas a possibilidade dela escolher, dela amadurecer. Ela já vai estar sendo encaminhada a um padrão, a uma visão, uma ideologia, ou algo que... imagine, por exemplo, se uma pessoa que é envolvida hoje no tráfico de droga ou qualquer outra situação criminosa, será que essas pessoas gostariam de ver seus filhos neste caminho? Ou será que eles fariam de tudo para que seus filhos tivessem um outro tipo de educação e de vida? Eles poderiam simplesmente tirar dos filhos a opção. E muitas visões de família têm tirado das nossas crianças essa oportunidade. Tem tirado a sua inocência, tem tirado o seu momento, o seu tempo. Né? E isso nos preocupa muito. E, querido, dando uma resposta muito clara, temos sim que consultar a Deus. O padrão de família que Deus criou é a família composta por homem, mulher e, a partir daí, os seus filhos. Isso é bíblico, isso é inquestionável, e eu penso que seria plausível que também, da mesma forma que se difunde tantos meios de família, que fosse dada a mesma honra ao padrão de família bíblico. Eu penso, pastor Robson, que a gente, como cristão, nós precisamos reafirmar isso e falar em bom tom, não é? A gente precisa, de fato, não só crer no que a Bíblia fala, mas nós precisamos também falar sobre isso, não é? Não só através das nossas ações, né? Nos nossos relacionamentos como família, mostrando que família dá certo, né? Os padrões bíblicos, né?
dão certo, né, quando eles são praticados corretamente, mas precisamos falar para as pessoas, não é? Nós não podemos, como o irmão disse, ter vergonha. Se outros têm esse espaço, a gente precisa também falar em bom tom, em alta voz, sobre os padrões bíblicos, né, deixados por Deus. Eu penso que não consultar o Criador da família é ter como prêmio final uma grande decepção. Porque ele criou a família, ele sabe como construir, né? Isso tem que ser independente do que a sociedade diz. É aquilo. Tem um livro que eu estarei lançando esse ano, espero, ele foi adiado, que é O Poder das Suas Escolhas. As nossas escolhas, independente de quais sejam, elas têm 2 pontos de vista. Primeiro, precisam ser respeitadas. Segundo, todas elas têm consequência. Até quando você não escolhe, é uma escolha. Então, as opções, né, que a gente está falando em questão de famílias, de padrões, as opções sexuais, elas são pessoais. Cada um na sua responde por seus atos. Mas, como você falou, quando falamos em família, fugir do padrão original, da matriz, né, e nós precisamos entender que a família, ela é a célula-mãe da sociedade. E a família só se multiplica tendo um homem, uma mulher e o fruto desses dois. Pode ter outros padrões de cuidados para com as pessoas? Sim. Mas a multiplicação só se dá no padrão original. Não tem uma outra fórmula para que isso aconteça. Infelizmente, não temos como dizer assim, há outras opções. Não, a única opção familiar é aquela que a Bíblia nos apresenta, é o padrão bíblico, o padrão divino, e é o padrão que eu penso que traga o mínimo de impacto, né, emocional, físico, para as nossas vidas. Né? Então, você tem uma família saudável, uma família estável, você tem tudo para dar certo. Amém. Está entrando várias pessoas aí, também o pastor Marcos Gomes, está lá no Algarve, rapaz. Um abraço aí, pastor Marcos, Deus abençoe você e a sua família. Pois bem, amém. Dando prosseguimento a esse assunto, a Bíblia nos mostra que Deus, né, ao criar homem e mulher, né, ao criar o ser humano, ele também deu papéis a serem desempenhados tanto no casamento como na família. Né? Isso é um assunto polêmico, né, atualmente, até por causa do avanço da mulher no mercado de trabalho, a divisão de papéis, de atividades, de responsabilidades no lar. Qual deve ser, então, o meu papel no casamento? Está preparado para ouvir? Está preparado para ouvir? Bom, Guerra, infelizmente, né, nós temos aí visto uma inversão de valores dentro dos lares. Por quê? De uns anos para cá, o mercado de trabalho tem sido muito favorável para as meninas. As mulheres têm tido mais oportunidades de emprego. Diga-se de passagem que elas lutam muito por isso. Elas estudam, elas trabalham. Isso quando não é mãe, mulher, estudante, trabalha. Não podemos, de forma alguma, tirar o mérito da vitória delas. Né? Para nós, homens, deveria ser um incentivo. Apesar de vez em quando, a gente fica um pouco constrangido com isso. Com essa realidade, o que nós vemos? Algumas mulheres ganhando bem mais que os seus maridos ou sendo a única renda da casa. Aí, alguns maridos, por sua vez, pensam apenas no contexto bíblico que ele é o cabeça da casa, sacerdote. Ponto. Ele fica no sofá, deitado o dia todo, sem fazer nada. A mulher sai para trabalhar, trabalha, faz o que tem que fazer, chega em casa, tem que cozinhar para o bonitão fazer a parte dele. Como é que nós podemos fazer com que isso cresça? Primeiro, quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne, ok? Se nós somos uma só carne, é uma só conta. Pelo menos é o que deveria ser. Um só objetivo. Nós não vemos isso, ok? Mas deveria ser. Então, qual a vergonha para o homem que não trabalha, a mulher que o sustenta, ele ajudá-la nos afazeres domésticos? Qual a vergonha para a mulher, já que o marido não consegue
por mais qualificado que ele possa ser, não consegue um emprego, até porque nós temos visto isso, né? Nós somos jovens demais para se aposentar aos 60, velhos demais para começar a trabalhar aos 45 e inexperientes aos 20. Qual a fase que nós vamos trabalhar, afinal de contas? Quando nós vamos nos tornar produtivos? Isso pegando a lei do nosso país, do Brasil. Então, a mulher ela pode sim ter a ajuda do marido e ela pode sim ajudar na realização do sonho do casal. Inclusive, ajudando o próprio marido, como a própria Dione já fez isso comigo. A Dione, quando nós nos conhecemos, eu estava desempregado. Ela pediu conta de uma empresa que ela trabalhava, junto com a mãe, pagaram o meu curso de radiologia. Pouco tempo depois eu comecei a trabalhar 6 meses depois nos casamos. Ela sempre me motivou a estudar, a crescer. Se eu cheguei aonde cheguei hoje, nesse momento, conversando com você, ela tem uma grande participação. E aí? Qual o que diminui ela em estar tão envolvida em me ajudar? E o que me diminui em fazer o meu papel em ajudá-la naquilo que é possível? O casamento é isso, Guerra. É você saber que você é o sacerdote da casa, você deve ser o provedor da casa, o protetor da casa. Ótimo. Mas se você não puder, por circunstâncias profissionais, e a sua esposa assim, você não deixa de ser o sacerdote da casa. Mas você também não é o rei. Você pode ajudar a sua esposa, tornar a atividade dela mais suave. Então eu penso que a inversão de papéis é perigosa quando a mulher pensa que ganha bem e é a única renda, e ela manda, ela faz, e aí do marido se não obedecer. Aí é complicado. Eu penso que a confusão está entre você ajudar nas questões domésticas, uma vez que há essa busca de ajuda externa, né? A mulher sai para trabalhar, com a questão dos papéis. Isso é essa confusão. Como o irmão falou, o fato de você ajudar numa tarefa ou do cuidar do filho, isso não diminui nada a sua posição como sacerdote, o marido como sacerdote do lar, tá certo? E a mulher entendendo essa posição dele como sacerdote e respeitando, mesmo às vezes ganhando mais do que ele. Ou seja, mas respeitando, porque na verdade que quando o casal ele compreende o seu papel, de fato, né? Cada um entende qual a parte do seu papel, tanto o homem ele usa de uma autoridade, mas essa autoridade submissa a Cristo, e a mulher usa essa submissão ao marido por causa dessa submissão a Cristo. Veja. Exato. Então, quando entendem, não importa se ganha menos ou mais, se trabalha ou não trabalha, não é isso? Quando cada um entende o seu papel, e cada um pode contribuir para o crescimento da família, né? Como você falou, um investir na vida do outro, né? Eu vivenciei isso. Eu estava me formando, minha esposa me ajudava, porque eu não tinha condições. Mas depois eu me formei, eu comecei a ajudá-la. Então, quer dizer, e hoje nós já estamos casados há 36 anos, indo para 37 anos, veja, e nós crescemos, porque sempre entendemos que a nossa renda se complementava, e nós tínhamos papéis a desempenhar, e nós estávamos trabalhando na edificação da família. Tá? Bem, e eu, no seu livro... Sim, pode falar. Eu sempre, mesmo algumas atividades eu ganhando mais que a Dione, eu sempre trabalhei menos em carga horária que ela. Então, independente do meu trabalho, ganhando mais ou trabalhando muito, eu sempre chego em casa primeiro que ela. Então, assim, não me custava nada adiantar algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente... foi justamente essa ação que nos tornou parceiros como nós somos. Né? Porque, assim, independente da minha posição financeira, social ou conjugal, nós somos um. Né? A gente tem... E tudo que a gente faz é combinado, tudo que a gente faz é assim, muito... Nós estamos bem resolvidos nessa questão. Temos conflitos? Temos, uma pencas. Mas a gente é muito bem resolvido nessas questões. Então a gente não briga por conta de
um prato que não foi lavado no mesmo dia, uma situação que deixou de fazer. Não, a gente sempre busca resolver isso de uma forma legal para os dois, tornando esse relacionamento mais leve. Amém. Tem alguns irmãos que estão entrando aí, Romário, Natane, enfim, vários irmãos, sejam bem-vindos. Não é? Nós estamos aí já chegando aí, já ultrapassando da metade da nossa live. Segura um pouquinho mais aí, tem coisa boa vindo aí. Né? Vamos lá. No seu livro, você fala sobre ações e conteúdos para diminuir o número de divórcios. Né? Embora, sim, vamos lá, seja difícil a gente generalizar, né? Porque o problema do divórcio é um problema mundial, não é só no Brasil e não só em Portugal, mas é um problema mundial. Né? Pode-se dizer que o número de divórcios aumentou drasticamente. Né? Talvez essa pandemia ela acabou causando esse aumento. Né? Não vou dizer que isso é o único motivo. Né? E aí eu estou com uma pesquisa aqui de 2014 que revelou que Portugal, para mim foi uma surpresa, né? Tem a segunda maior taxa de divórcio da União Europeia, cerca de 68%. Veja, para mim foi uma surpresa, né? Eu estou morando há 3 anos nesse país e assim e a gente vê os relacionamentos, enfim, e aí foi uma descoberta para mim. Eu pensava que o Brasil estaria num patamar maior, mas não. Né? Pois bem, de posse desses dados alarmantes, que são dados alarmantes, de fato, o que eu posso fazer para diminuir ou evitar que meu casamento dê errado? Guerra, existe um relacionamento que começa no namoro. O namoro noivado, ele é justamente para esse fim, ou pelo menos deveriam ser para esse fim. Eles deveriam ser usados para você conhecer um ao outro, compartilhar as dificuldades e os medos um do outro, conhecer a família de origem um do outro. E esse período de namoro noivado, às vezes, ele é usado para você satisfazer desejos pessoais, emocionais, sexuais, aquela galera que faz o sexo antes do casamento, né? Experimenta o namoro ali e acaba dando errado. Quando você perde, ou melhor dizendo, quando você investe um tempo em conhecer a família do seu cônjuge, você consegue traçar de uma forma muito legal um padrão, uma probabilidade de como ou quem o seu cônjuge será. Existe um ditado antigo que muitos homens compartilham, né? Você quer ver como a sua esposa vai ficar? Olha para a mãe dela. Né? Quem sempre fala isso, olha para a mãe. A minha sogra era uma mulher fantástica, né? Em todos os aspectos. Era uma senhora bonita, trabalhadeira, idônea, temente a Deus, uma mulher de oração. Se fosse pelo padrão da minha sogra, a Johnny chegou de sobra nisso daí. Né? Só que quando a gente não consegue conhecer, existe um estudo chamado genograma, que a gente faz quando você vai fazer um estudo familiar, e você vai traçando um padrão, né, que ocorria no funcionamento do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu trisavô, e você vê que a possibilidade do seu marido, da sua esposa, repetir esse padrão é muito grande. Ou, como nós fizemos, quebrá-los. Né? Na minha família, por exemplo, quase todos os homens eram homossexuais e os casamentos que consolidavam acabavam. O da minha mãe não foi diferente. Todas as minhas tias se divorciaram. Todas as minhas tias se divorciaram. Então, assim, você vê que o padrão da minha família não era muito legal. Se a Johnny fizesse uso na época do genograma, será que ela estaria casada comigo? Que ela ia fazer o quê? Ou ele vai ser um homossexual no futuro, ou vai me trair, ou nosso caminho vai acabar, porque na família dele existe essa tradição, existe essa ação que é contínua. Mas nós escolhemos botar um basta nisso. Então, o que você pode fazer, Guerra, para evitar ou diminuir o divórcio? É você, de fato, conhecer
com quem você está se relacionando, com quem você pretende se casar, e a família dessas pessoas. Porque, claro, o seu cônjuge pode quebrar a tradição ruim? Pode. E também ele pode começar uma ruim. Então, tudo isso nós estamos sujeitos, ok? Então, assim, você quando traça isso, você consegue estabelecer um padrão, até mesmo para você saber como você vai usar a contramedida, né? Então, o conhecimento familiar é fundamental para que você possa ter um casamento mais blindado, mais tranquilo. Se me permite, até pelo fato de que você, quando casa com uma pessoa, você não casa só com ela. É um pacote completo, não é? É um pacote. São os pais delas, são os seus pais, são os nossos parentes, os parentes dela. Então, ou seja, é um pacote completo, não é? E essa pessoa, né, tanto o homem quanto a mulher, vem com toda essa carga emocional, né, e de experiências que podem ser positivas, como você falou, e também podem ser negativas. Elas vêm isso e vêm morar, vêm habitar debaixo de um teto, não é? Então, quando não se usa o período de namoro, noivado, para se preparar para esse evento, né? Porque, veja, não é? A gente, quando se estuda sobre família, né? Como o irmão falou, aqui a gente não está fazendo uma apologia ao sexo antes do casamento, mas ao contrário, porque a Bíblia reserva o sexo para o casamento. Fazer ao contrário é uma posição antibíblica, não é? Então, os cristãos, eles não concordam com essa atitude. Então, o momento do noivado e do namoro e noivado deve ser um momento de conhecimento. E quando se faz cumpre essa etapa bem, né, como o irmão falou, quando se cumpre ela bem, a probabilidade, veja, não é uma receita, mas a probabilidade de dar certo é muito grande, porque você já sabe com quem você está casando, não é? Exato. Então, tipo assim, eu estava lendo um artigo dessa semana que tem muita gente que se casa e no dia seguinte, né, nem mês seguinte, fala assim, por que eu casei? Né? Com quem eu casei? Por que descobre? Tem né? Tem que rir mesmo. Essa descoberta com quem eu casei, ela não aconteceria se conhecesse antes, né? Nesse período de namoro e noivado, né? Está entrando também a Cassi, a irmã Zilma, esposa do pastor Hudson, seja bem-vindo. Cassiane também, enfim, Deus abençoe, tá bom? Mas vamos lá. Na educação e criação dos filhos, nós temos diversos coadjuvantes, né? Internet, enfim, os colegas da escola, e vai por aí. É muito coadjuvante, né? Querendo tomar o lugar dos pais. Isso é fato, não é? Sem contar com o choque de valores, opiniões, culpa, pressão social. A gente sabe que são gerações diferentes, né? Quais os desafios na criação dos filhos? E você acha que a gente precisa pedir perdão aos filhos quando a gente comete algum erro ou injustiça contra eles? Meu querido Guerra, que pergunta essa sua, hein? Eu não sei se a Luana ainda está aí, né? Ela é a pessoa mais indicada. Seria bom se ela pudesse responder essa pergunta. Nós sempre procuramos colocar a nossa filha a par de tudo na nossa vida. Tudo. Vida familiar, vida financeira, tudo ela foi participante muito ativa disso. Eu sempre dei muita liberdade, tanto eu quanto a Johnny, sempre demos muita liberdade à Luana dela chegar e falar conosco qualquer coisa que ela não gostasse. Muitas vezes ela me chamou a atenção. Muitas vezes, pai, você está errado. E sem medo de represária. Sem medo de represária. Várias vezes, nós chegamos para ela e pedimos perdão. Eu, então, nossa, como machuquei minha filha.
né? Atividade profissional, início de casamento, filho pequeno, dívida para todo lado, estresse, né? Trabalhando com área de saúde, sem dormir. Coitada da minha filha, ela está aqui. Eu já pedi perdão a ela inúmeras vezes e peço de novo, né? Porque ela sempre foi, de alguma forma, alcançada por isso. E muitos pais pensam que, por serem pais, detentores do poder, eles não podem, não precisam pedir perdão aos seus filhos. Errado. A maior lição que a gente pode ensinar aos nossos filhos é a humildade. É reconhecer as nossas limitações, fazer com que eles se aproximem de nós sem nenhum tipo de receio quando eles também errarem. Eles não vão procurar os coleguinhas da escola, eles vão procurar a tia da escola, eles vão procurar os amiguinhos. Porque sabem que, ao falar com os pais, eles não vão ser punidos. A Luana sempre foi criada a dizer a verdade. Nós sempre ensinamos a Luana aquele provérbio, né, que quem fala a verdade não merece castigo. Nós sempre procuramos fazê-lo. Por quê? De vez em quando aconteciam uns acidentes aqui em casa, né? Quando você tem mais de um filho, um culpa o outro, mas só tinha ela. Então, quando acontecia algum acidente, e a gente perguntava, foi você que fez, filha? Ela foi. A bichinha já chorava, com medo de uma repreensão. E a gente sempre conversava com ela isso, né? A Luana sempre foi ensinada com essa liberdade de falar a verdade. Isso, graças a Deus, faz parte do caráter dela, né? Ela já perdeu, se não me engano, até emprego por falar a verdade. Você tem ideia do que é isso? Né? Ela leva isso muito a sério. Os valores bíblicos na vida da minha filha é muito, muito marcante. Então, você pedir perdão aos filhos, você ensinar aos seus filhos, você traz eles para perto. Quando a minha filha, tá aí minha filha e meu genro, quando começaram o namoro, já estão casados há 6 anos. A primeira pessoa que ela procurou para falar sobre o namoro fui eu. Pai, estou pensando em namorar, assim, assado. Não, então, assim, ela não sentiu medo de chegar para mim e falar de um namoro. Porque ela sabia que a reação, claro, protetor, amoroso, mas nada absurdo. Né? E graças a Deus, o Paulo, né, porque estamos aqui em rede internacional, né, o Paulo é um homem fantástico. Graças a Deus, é um homem fantástico. Então, essa lição nós precisamos sim ensinar para os nossos filhos, porque muitos pais, eles são arrogantes, eles são violentos e são incapazes de reconhecer os erros. Nós erramos, Guerra, todos os dias. Nós erramos com nossa esposa, erramos com nossos filhos, erramos com os nossos amigos, erramos com Deus, todos os dias. Mas só pedimos perdão para Deus. Por quê? Por quê? Então, assim, eu penso que ao pedir perdão para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, é algo libertador. Não para eles, mas para nós. Amém. Amém. Vamos lá. As relações familiares e com parentesco nem sempre é fácil. Você fala isso no seu livro, né? E existem inúmeras dificuldades que não dá tempo da gente citar aqui. Podemos afirmar que até alguns relacionamentos são tóxicos. Há relacionamento entre parentela e familiares que são tóxicos, de fato. Como podemos, então, entender um pouco sobre família e parentela? Meu querido pastor Carlos Guerra, eu quase fui deserdado por conta disso. Porque minha mãe, ela não aceitava o fato de ter passado de família para parente. E eu, no início do casamento, também não aceitava muito bem essa ideia. Com o passar dos anos, eu tive que enfrentar alguns conflitos com a minha mãe, com a minha irmã, né? Justamente por isso. Porque nós não conseguimos, antes do casamento, nossa família é composta por quem? Papai, mamãe, irmão, vovó, tio, titia. Você casou, todo mundo virou parente, querido. E detalhe, alguns parentes bem distantes. Sua família passou a ser o seu cônjuge, né? É aquela pessoa. Se vierem os filhos também vão se tornar família. Só que tem um detalhe, enquanto estiverem debaixo do nosso teto. A exemplo do que aconteceu com a minha filha, hoje ela é minha
parente. Eu a amo muito, mas ela casou porque ela constituiu a família dela. Algumas famílias têm dificuldade porque os homens não cortam. A grande maioria do caso é os homens. O cordão umbilical da mamãe. Sai do trabalho, passa em casa da mamãe para comer a comidinha, para matar a saudade, para depois chegar em casa, a esposa fez a comida que você gosta. Aí você fala por quê para a esposa? Já comi na mamãe. Vai arrumar um problema, querido. Né? Esquece da hora. A esposa está lá, perfumada, bonita, esperando o cara chega meia-noite da casa da mamãe e quer que a esposa esteja animada para recebê-lo. Né? Nós temos que cortar o cordão umbilical e estabelecer de fato que o nosso cônjuge, ele é a nossa família. Nossos filhos se casam, vão. Nosso cônjuge permanece até que a morte separe. Então, quando você entende e consegue colocar na cabeça dessas pessoas que elas agora são parentes, não quer dizer que deixaram de ser amados. Nós temos que honrar pai e mãe, mesmo que sejam parentes. A Bíblia nos orienta a isso. Ok? Mas a minha prioridade é a minha esposa. A minha prioridade é o meu marido. Isso é ser família. Mamãe, vovó, vovô, filha, neto, tudo é parente, muito amado, mas são parentes. Temos que saber fazer essa separação. Essa sua colocação é importante, porque realmente acho que há muita confusão nesse assunto, né? Tem muitas famílias, né, assim, depois que os filhos casam, continuam ainda entrando, querendo opinar na vida do casal. E isso, como o irmão disse, traz muito transtorno, realmente. Está conosco aí o pastor Natan Fernandes. Deus abençoe, meu amado. Prazer ter aqui no canal. Amém? Seja bem-vindo. Pastor Pedro disse muito bom. Tá bom? Obrigado, pastor Pedro. E o pessoal está aí participando, está falando aí. Mas veja, essa questão ela é fundamental porque, assim, como o irmão falou, a gente não deve deixar de cuidar dos nossos parentes, né, dos filhos, mas eles precisam entender, né, o casal precisa entender que a partir do momento que se casam, agora eles são uma família. Enfim, ele pode ajudar, ele pode colaborar, mas o alvo principal do seu relacionamento é marido e mulher. Não é? Quando os filhos casam, eles também precisam crescer, até no seu relacionamento. E se o pai e a mãe ficarem intervindo, a gente, de certa forma, a gente até prejudica o crescimento desse relacionamento. Bem, vamos lá. Nós estamos chegando aqui na última pergunta. Chegamos agora, né? Mais uma pergunta. Vamos lá. Você sabe, né, que existem vários livros no mercado sobre o mesmo assunto. Falar de família é um assunto, né? Tem muita literatura, muito material sobre esse assunto. Para o irmão, por que o ouvinte, a pessoa que está aqui nos ouvindo agora e até aqueles que vão ouvir depois que foi publicado, deve comprar o seu livro? Por que deve comprar? O que ele tem de diferencial em relação aos demais? E o que deve esperar ao lê-lo? O que o ouvinte deve esperar? E qual foi a repercussão do público em relação ao livro? Aqueles que já adquiriram o seu livro. Fale um pouquinho para a gente aí. Querido Guerra, de fato existem muitas obras, né, de muitos pastores, pastoras, psicólogos, vários profissionais dessa área que têm livros aí fantásticos falando de família. Afinal de contas, as pessoas que amam família procuram cuidar delas, né? O nosso objetivo é esse. Uma família inseparável leva esse título por um motivo. Primeiro, como você disse na nossa conversa, não existe família perfeita. Ok? Não existe. Às vezes o marido desliza, a mulher tem que perdoar. Às vezes a esposa desliza, o marido tem que perdoar. Para que a família continue inseparável. Ok? Uma família inseparável não é apenas um livro de orientação. Não é um livro de autoajuda. A concepção inicial desse livro, dessa obra, é um curso. Tá? Ele é voltado não só para o casal em si, mas para os filhos,
família de origem do cônjuge, família de origem dos dois cônjuges, no caso, da mulher e do marido. Busca interagir, se você observar, inclusive nós propomos, né, quando nós fizemos alguns questionários quanto isso, alguns podem trazer desconforto, porque para curar tem que mexer. Ou você resolve ou você carrega. Né? Nós que somos líderes de Casados para Sempre, existe um tema que nós sempre falamos sobre isso, o que você não resolve, carrega. Então, nós temos que tratar, beleza? Então, há alguns questionários que são feitos de forma pessoal, feitos em conjunto com o cônjuge, feitos com a presença dos filhos. Há atividades que nós sugerimos, fazer um almoço, fazer uma atividade com a família do homem, porque às vezes o genro não se dá bem com a sogra, não se dá bem com o sogro, e isso gera problema. Os netos sofrem quando o pai não dá bem com o pai da sua sogra. Os filhos sentem, porque o que eles vão fazer? Vão separar o neto dos avós. Então, esse livro ele é um curso voltado para esse tipo de cuidado com a família de um modo geral. Tem outras áreas, tem outros cursos que fazem coisas semelhantes? Sim, mas com uma perspectiva diferenciada. Algumas pessoas que compraram nosso livro, alguns deram feedback muito bom. Né? Inclusive do próprio capítulo 2 que a Johnny cita. No capítulo 4, fala sobre aquela perguntinha que você citou aí num dos... Eu já fiz essa pergunta no dia seguinte que eu me casei. Né? Então a gente... agora. Foi, né? Deve ser uma mensagem entrando por aí. Então, o que acontece? Uma família inseparável é um curso, né, familiar, que você pode fazer aí com a sua família, questionar você, sua esposa, e depois compara. O objetivo disso não é que vocês, ao ver respostas diferentes, entrem em conflito. Não é o nosso objetivo. O objetivo é você pegar essas respostas diferentes, orar para que se solucionem. Porque às vezes, Guerra, você falou que tem 37 anos de casamento, não é isso? Para 37 agora. Então, para pensar se numa discussão, a esposa lembrar de algo que você fez quando você ainda estava namorando ela. Tem lógica isso? Eu estou chateada com você porque quando a gente era namorado, você fez isso. Cara, vocês têm 37 anos de casamento. Vai lembrar de algo do namoro? Quer dizer, por quê? Surgiu agora. Né? Algo que fez ela voltar lá no namoro. Algo que você faz sem saber, sem perceber, que faz esse gatilho levar ela lá no namoro. Por que não sentar, botar no papel? Isso é que eu te machuco? Então vamos resolver? Morreu o assunto. Né? O objetivo do nosso livro é fazer com que você consiga identificar as coisas erradas do passado que ocorreram, seja lá na família de origem do homem ou da mulher, ou no próprio relacionamento, corrigir hoje, no presente, para que a família possa viver uma forma feliz e plena no futuro. Porque se você não tem como sair do passado para o futuro, você tem que resolver as coisas no presente. Então, esse livro tem essa visão, uma visão educativa, uma educação para você chegar, tem um tempo livre com a família, vamos fazer as atividades. Né? E alguns casais fizeram isso, alguns casais me deram feedback que o marido estava lendo o livro, mas parava nos exercícios que a esposa não tinha tempo de fazer, e vice-versa. Aí depois que eles conseguiam fazer, continuava lendo o livro. Essa é a nossa proposta, nosso objetivo é justamente esse, é fazer com que as pessoas consigam, né, fazer esses ajustes, aparar as arestas para uma vida familiar feliz. Eu quero dar fazer a minha colocação, né? Quando eu estava lendo o livro, eu achei muito interessante, porque o livro, como o irmão falou, ele tem um capítulo, né, do livro, ele trata um determinado assunto, e depois existem os questionários para serem feitos, né? Então, esse, para mim, foi o grande diferencial do livro. E quando você, né, vê aquele questionário, ele é intimidador inicialmente, né? Porque você falou, você toca na ferida. Tem coisas que tocam na ferida. Mas, assim, se você não tratar a causa, né,
Se você não for lá no âmago do problema, você não consegue nunca resolver, né? Então, assim, questionário, como você falou, que são questionários individuais, que aí você pode depois compartilhar ou não, né? E em momentos de estar fazendo questionário juntos e atividades juntos. Então, para mim, esse foi o grande diferencial do livro, né? Os assuntos estão muito bons, mas assim, esse ponto, assim, então ele acaba não só sendo um livro, mas acaba se tornando também um manual ou até uma apostila de um curso. Você pode desenvolver isso na igreja com um curso, né? Para a pessoa não só ler o livro, mas respondendo as perguntas e depois fazer um trabalho, até, vamos dizer, se fizer numa reunião de grupo, né? Pode compartilhar aquilo que se sente, né, com liberdade, sente tranquilidade de compartilhar, pode compartilhar com um grupo. Bem, verdade. Eu acho, pastor Robson, que eu estou satisfeito. Eu não sei como está o nosso público, né, mas eu estou satisfeito com tudo que a gente falou aqui. Eu acredito que nós alcançamos, né, a expectativa do público. E foi uma honra falar com o irmão, tem sido uma honra trabalhar com o irmão no canal. O irmão, como nós falamos no início, é um colaborador do canal. E eu fico feliz por ver Deus ter usado, estar usando o irmão, a sua esposa, a sua família, a sua vida na obra dele. Eu fico muito feliz, né? Já tivemos juntos algumas vezes, né? Tanto na igreja e em café de pastores. Hoje estamos distantes pela distância, né? Mas estamos próximos, né? Porque a gente ama fazer a obra de Deus. Eu queria que o irmão pudesse agora falar para as pessoas que estão estão nos ouvindo, como os nossos ouvintes podem se conectar com você, né? O irmão tem uma página, tem um canal. Como pode adquirir o seu livro? Aqueles que não vão ganhar, né? O sorteio daqui a pouco a gente vai fazer, mas para aqueles que não vão ganhar, como faz para comprar o seu livro? Vamos lá. Bem, os canais que você pode interagir comigo através do Instagram, Robson C. de Carlos M. de Matos Ferreira. Robson CM Ferreira, você acessa a minha página no Instagram. E se você quiser conhecer toda a minha carreira como escritor, você vai poder acessar o meu site, robsonferreira.com. Simples assim. robsonferreira.com, lá tem todos os meus livros, tem uma área voltada para o leitor, um espaço especial para o leitor, link para comprar os livros no meu site, tá? Todos os meus livros você encontra na Amazon em e-book. A Amazon está presente em diversos países, inclusive em Portugal. Se você entrar aí na página da Amazon PT, na Amazon Japão, você vai ver lá uma família inseparável de Robson Ferreira, vai estar na moeda, na língua que você, do país que você está localizado. Então você pode ter acesso ao e-book a qualquer momento, a partir de agora. Se acessar lá na Amazon, você vai poder baixar esse livro no Kindle para você. Livro físico, nós temos alguns aqui no Brasil. Fizemos uma tiragem na época do lançamento e fizemos uma segunda tiragem que também já se esgotou. Já vamos trabalhar agora para uma terceira tiragem desse livro para os livros físicos. Então, livros físicos só por encomenda, né? Lá na página do site, contactos. Você vai lá no contato, você diz o que você quer, ou me chama pelo direct do Instagram, e a gente vai fazer com que o livro físico, se você desejar, chegue à sua mão. Se você quer ter hoje, igual o Pastor Guerra fez, você vai lá na Amazon, baixa, vai pagar, aqui no Brasil está custando cerca de R$17 apenas, né? Você vai baixar esse livro. Se você é assinante da Amazon, você tem ele de graça. Tem esse detalhe? Tem muitas pessoas que usam o Kindle, né? Você tem ele de graça para leitura. Então, assim, é uma ferramenta. E no meu site, o Pastor Guerra, tem uma degustação de todos os livros. Quando você abre o meu site, lá no robsonferreira.com, tem a capinha de todos os livros. Quando você clica na capa, ele te joga para 3, 4 capítulos de cada livro. Então, você pode conhecer cada etapa dos livros. Então, precisando de alguma dúvida, só me contactar. Então,
Nós estamos terminando a nossa entrevista com o pastor Hodson, autor do livro Uma Família Inseparável. Não é? Você pode realmente adquirir no Brasil, né, através do site dele, ou mais pode ser na Amazon. Tá bom? Nós vamos ao sorteio, né? E eu vou dizer que quem foram os ganhadores. Né? Vamos lá. Professora Cici Vieira. Eu não conheço, né, mas professora Cici Vieira, pastor Pedro, aqui de Portugal, foi o pastor... Aí, pastor, o senhor é sortudo, hein? E Liliane, eu não conheço a Liliane, mas eu gostaria que aqueles que eu não conheço, a professora Cici Vieira e a Liliane, que colocasse o seu contato. O irmão conhece, pastor, essas duas pessoas? A Liliane... Sim. Liliane tem uma na nossa igreja. Então. Tem uma ovelha minha que é Liliane. Não sei se é essa. Eu conheço várias. Tem essa Liliane. E a professora Cici Vieira. Eu não conheço. Não aqui conheço. No Brasil? Hã? Cici Vieira aqui no Brasil? Eu não sei. Quando encerrar, a gente vai olhar. Tá certo? Mas então é esse aí, professora Cici, Liliane e o pastor Pedro, que ganharam os 3 exemplares aí, não é? Deus abençoe os irmãos. Tem gente colocando aqui, ó, eu ainda não li o livro, mas estou desejoso de ler o livro. Enfim, que bênção, que bênção. Realmente vai valer a pena fazer, é uma leitura agradável. Bem, eu vou deixar, no final, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, dessa live, os detalhes das redes sociais que o pastor acabou de mencionar aí, tá certo? Para quem quiser se conectar com ele. Mas, como eu falei para o irmão, você pode ouvi-lo também através do canal Beit Sefer. Eu quero aproveitar para... o pastor Pedro irei ler com a esposa. Amém, pastor Pedro. Pastor Pedro aqui falando. Bem, eu quero ainda avisar você mais uma vez, o canal está fazendo 3 anos esse ano, né? Em abril agora nós completamos 3 anos no ar, e em abril também já vai estar liberado para você acessar através do canal, do site do canal, o material para o mês da família. Como construir uma família frutífera. São 13 mensagens abordando temas atuais, inclusive sobre o desafio moderno na criação dos filhos e uma relação frutífera entre pais e filhos. São 2 temas que falam sobre criação de filhos, não é? Então vai ser muito importante, você vai poder baixar esse material, que ele é gratuito, e você vai poder fazer a campanha na sua igreja, no pequeno grupo, ou seja, você vai poder usá-lo. Bem, pastor Hodson, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer poder passar esse tempo com o irmão. E eu quero agradecer, né? Mande um abraço para sua esposa, para a sua igreja, para os irmãos que liberaram o irmão para estar aqui com a gente hoje. Sim. E eu gostaria de pedir que o irmão encerrasse essa reunião fazendo uma oração. Pode ser. Amém. Quero agradecer a oportunidade, pelo convite. Teria um número maior de presenças de pessoas da nossa igreja assistindo, mas hoje nós estamos tendo uma atividade na nossa igreja, que é o 30 Semanas, né? Um trabalho voltado para ajuda mútua. E teria um número muito grande de pessoas aqui, mas eu falei, pessoal, nada de faltar 30 semanas, vamos cuidar de vidas, né? E quero agradecer aí a você que participou, parabenizar você que ganhou, né? Aproveite a leitura. O pastor Guerra é um cara bom, ele vai fazer chegar na mão de vocês isso aí. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Guerra, pelo canal Beit Sefer, pela sua família, pela sua vida, para que Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de vocês, derramando bênção, prosperidade, saúde e sabedoria, acima de tudo. Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Soberano eterno Criador, Pai de amor e bondade, não há palavra, Senhor, para expressar a nossa alegria, gratidão por esses momentos tão agradáveis que podemos, ó Deus, debruçar sobre a Tua palavra, mesmo que seja através de um livro, e de poder, ó Deus,
compartilhar experiências uns com os outros. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Carlos Guerra, pelo canal Beit Sefer, pelas famílias, ó Deus, que nos acompanham, aquelas que passarão a nos acompanhar. Senhor, que cada igreja envolvida, dos pastores que aqui participaram, dos membros que aqui participaram, seus familiares, amigos e parentes possam ser, Deus, extremamente abençoados pelo Senhor, que eles possam, Deus, ser cobertos com a tua mão e receber do Senhor sabedoria, paz, e que, acima de tudo, eles possam ser canal de bênção na vida de outras pessoas também, porque esse, Senhor Deus, é o nosso maior propósito, é de servir. Muito obrigado, Deus, pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu genro, pelas pessoas, ó Deus, que estão ao meu lado, pelos amigos. Senhor, por todas as expressões de carinho que nós recebemos ao longo da nossa vida familiar e ministerial, que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar honrando cada uma dessas pessoas que fazem parte da nossa história. É a oração de gratidão que fazemos. Em nome de Jesus, teu filho, oramos. Amém. Amém. Mais uma vez, pastor Robson, obrigado. Deus abençoe, irmão. Quero agradecer aos ouvintes do canal que ficaram até agora, né? Eu sei que alguns entraram, saíram por questões diversas, a gente entende isso, mas eu quero agradecer a todos vocês. E nós nos vemos em breve no canal, não é? Você vai ver também o pastor Robson em breve ministrando no canal. Deus abençoe você. Fique na paz, amado. Obrigado. Beijo a todos. Deus abençoe vocês. Foi muito bom ter esse momento com vocês aqui. Noite de paz. Noite de paz. Amém.